Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos em setembro, o mês da Bíblia. Nós sabemos que para a igreja, comemorar, celebrar, aprofundar um livro da Bíblia e um tema bíblico nesse mês de setembro é para fomentar aquilo que deve acontecer cada dia, cada momento em nossas vidas, onde a palavra de Deus que está contida nas Sagradas Escrituras e que nos é interpretada também pela tradição e magistério da igreja, nós cada dia mais aprofundamos e nos alimentamos dessa palavra. Portanto, é uma oportunidade de fomentar também os estudos bíblicos que nós temos no mês de setembro. Esse mês é escolhido para ser o mês da Bíblia, porque no final desse mês nós comemoramos a festa de São Jerônimo, ou comemoraríamos, no caso, no domingo. E São Jerônimo foi o grande tradutor, o grande comentarista, o grande escritor das Sagradas Escrituras nos primeiros tempos da igreja. E é aquele que, de tal maneira, quis se enculturar dentro do clima bíblico, que residiu justamente na Terra Santa, ali viveu como eremita, ali rezou, e ali também procurou aprender não só a língua, mas também os costumes para poder bem traduzir a Bíblia dos originais para a língua comum na época, que era o latim. Portanto, nós temos um grande homem que realmente chama a nossa atenção e que realmente se procurou dedicar uma grande parte da sua vida a essa missão, de poder rever um pouco uma tradução que já existia, para poder facilitar a chegada da palavra de Deus, que está nas Escrituras, a todas as pessoas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, para que nós tenhamos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, na nossa língua vernácula, possamos ler pessoalmente, ou em nossas reuniões, ou escutá-la nas celebrações da missa ou de demais sacramentos, nós temos uma longa trajetória para que realmente pudesse chegar às nossas mãos de maneira compreensível e com a tradução mais perfeita possível, onde tantos costumes e tantas situações são como trabalhadas e cada vez mais nos ajudam a perceber como Deus atuou, falou, por meio de tantas situações e por meio de tantas pessoas, mas falou ao nosso coração e falou para sempre a todos nós. E a cada ano nós temos, caríssimos irmãos e irmãs, um livro bíblico para aprofundar. Cada ano, no mês de setembro, como sugestão de aprofundamento, nós temos um livro bíblico a aprofundar, e neste ano é o livro da sabedoria, um livro do Antigo Testamento. Cada ano nós temos essa oportunidade e, ao mesmo tempo, saem subsídios especiais, tanto da nossa Conferência Episcopal, como também os exegetas e outros demais autores de estudos bíblicos publicam estudos sobre o livro, para que, pelo menos nesse mês de setembro, um livro da Bíblia seja mais aprofundado, além de ler integralmente, além de escutar o que o Senhor nos fala por essa palavra, de nós também procurarmos aprofundar o texto, o contexto, do livro bíblico que foi sugerido para esse mês de setembro. Embora cada dia tenhamos a liturgia diária, as leituras de cada dia da missa, temos as leituras específicas, especiais para os demais sacramentos, mas, enfim, além de tudo isso que nós já temos, e mesmo a nossa liberdade de buscar na Escritura Sagrada a palavra que nos ilumina aquele dia e ler, de maneira como nós somos inspirados pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, nós temos também, além disso tudo, também essa riqueza de um aprofundamento especial da Bíblia. O livro da sabedoria, que é um livro um pouco mais recente do Antigo Testamento, é um pouco antes do Novo Testamento e, de uma certa forma, está dentro daquele momento também da vinda de Jesus, quando ele foi realmente escrito, e de repente nos traz justamente toda essa questão da sabedoria que vem de Deus e que deve iluminar a vida das pessoas. O lema desse mês da Bíblia é: a sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Sabedoria 1:6.
A sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Ou seja, quanto mais nós somos convidados a viver sabiamente, aí todo o ideal do homem sábio, que não é uma questão de sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem de Deus, né, nos faz com que nós possamos também olhar a situação humana de uma maneira que nós possamos perceber a ação de Deus na vida. O tema do mês da Bíblia, ele se repete, né? Nós temos a primeira parte do documento de Aparecida, nós já vivemos uns 3, 4 anos com esse tema, e agora temos a segunda parte do documento de Aparecida, do tema, que é também o tema do mês da Bíblia. Nós continuamos com para que nele nossos povos tenham vida, né? Para que nele nossos povos tenham vida, e para que nós possamos também estar ligado com o livro da sabedoria, nós podemos encontrar também esse mesmo assunto em Sabedoria 1, 1 a 6 e de 1 a 6, 21. Ou seja, vemos então todos esses trechos de 6 capítulos do livro da Sabedoria, também, né, para que nele nossos povos tenham vida, para que em Jesus Cristo o nosso povo tenha vida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, nas reuniões dos círculos bíblicos, nas reuniões das pequenas comunidades, no aprofundamento pessoal, na reflexão pessoal, o nosso convite para que vocês possam justamente aprofundar o livro da sabedoria nesse mês de setembro que acabamos de iniciar. Nesse final de semana, nós estamos no 23º domingo do tempo comum e temos uma palavra tanto do profeta Isaías como do Evangelho de Marcos, que nos fala dessa necessidade de vivermos bem o nosso batismo, escutando a palavra de Deus, acolhendo a palavra do Senhor, para que, escutando-a, nós também possamos anunciar Jesus Cristo às pessoas. Justamente fala que Jesus passa na região de Tiro, né, de Sidônia, foi até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole, uma região em que havia muitos não-judeus que precisavam se converter, e Cristo sabia muito bem que não tinham esse costume de ouvir a palavra. Portanto, trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Nós vemos aqui, caríssimos irmãos e irmãs, que essa palavra do Evangelho é um grande sinal. Nós vemos que é sinal também do nosso batismo. Nós sabemos que o batismo nos tira de uma vida longe do Senhor, nos faz justamente abrir os ouvidos para escutar a palavra do Senhor e soltar nossa língua para podermos anunciar Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. Nós estamos no mês da Bíblia. Essa palavra realmente é para todos nós uma oportunidade de vermos também essa necessidade de termos os ouvidos abertos. Hoje, ouvidos a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Salmo 94, o salmo invitatório de cada dia, na liturgia das horas. Ou seja, ouvir a voz do Senhor, escuta, filho, né? São Bento vai lembrar logo no começo da sua regra monástica. Portanto, faz parte da nossa caminhada de fé escutar o Senhor. E para isso é necessário que nós possamos viver a vida cristã, para que, escutando, possamos ter a vida língua solta para pregar o Evangelho. Faz parte como uma das opções da celebração batismal, depois de termos sido batizados nas águas, pelas águas do Espírito Santo, e também o gesto de colocar a mão no ouvido, nos olhos, na boca, justamente lembrando isso, né? Efatá. Lembrar que aquela criança que foi batizada é chamada a ouvir a palavra de Deus e proclamar sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim também somos cada um de nós é chamado justamente a ver que nós vamos soltar a nossa língua, vamos sair da nossa mudez, quanto mais ouvirmos a palavra de Deus e colocando-a em prática, anunciar Jesus Cristo ao mundo de hoje e de sempre.
A palavra, portanto, do Evangelho de Marcos lembra isso para nós, e que, no fundo, meus irmãos e irmãs, não é apenas um milagre de alguém que escuta e começa a falar. É um milagre que deve acontecer sempre na nossa vida, quando nós somos batizados e o nosso batismo. Poder escutar o Senhor, escutar a sua palavra e proclamar. E aí justamente fala Jesus que não estava na hora ainda deles falarem sobre isso, não é? Que não contassem a ninguém, porque haveria um momento em que, depois da sua morte e ressurreição, ele iria enviar a todos para anunciar e proclamar isso. Mas eles ficaram impressionados de ver esses sinais e fala que ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Isso já é o cumprimento da profecia de Isaías, que é a leitura primeira desse domingo. Criai ânimo, não tenhais medo. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra se transformará em lago, a região sedenta em fontes de água. Portanto, meus irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, aqui em Isaías, na leitura primeira, esse domingo fala que na vinda do Messias, quando chegar o Messias, as coisas irão acontecer assim. Irão, entre as pessoas, ter esse ouvido aberto, ter realmente a sua boca proclamar as coisas de Deus, e vai até mais longe. O coxo vai saltar de alegria, enfim, vai desatar a língua do mudo, de tal maneira que águas brotarão no deserto. Aquilo que parece árido, sem vida, sem solução, passa a ter possibilidade de ter uma nova vida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o primeiro aspecto da palavra de Deus hoje, desse final de semana, e que vem nos ajudar ainda mais a ter e pedir o dom da sabedoria para que nesse mês da Bíblia assim possamos viver, é pedir que nós vivamos nosso batismo, de ter o ouvido aberto, coração aberto, mente aberta, escutando a palavra do Senhor e vendo as maravilhas que Ele vai fazer na nossa própria vida e nos tornando cada vez mais apóstolos que anunciam e proclamam a boa notícia para todos. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, sabemos que essa palavra que é proclamada para todos deve também ser vivida. E vai a segunda leitura, a carta de São Tiago capítulo 2, em que fala da questão das pessoas terem preconceitos. Se alguém chega bem vestido, é bem recebido. Se alguém chega mal vestido, é mal recebido. Ele fala do pobre, que não é bem recebido na comunidade, muitas vezes, não é? Então, não fizeste, então, discriminação entre vós, não vos tornasse juízes com critérios injustos. E aí, São Tiago conclui na perícope desse final de semana: escutai, Deus não escolheu os pobres deste mundo para ser ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Portanto, meus irmãos e irmãs, temos que escutar a palavra, proclamar a palavra, é também colocar em prática, em especial para os pobres, para os excluídos, não fazer acepção de pessoas, como lembra aqui a carta de Tiago, de tal maneira que todos possam sentir-se bem na comunidade cristã, todos possam sentir-se que são filhos de Deus, irmãos entre si. Eis o desafio nosso hoje, de podermos conviver como irmãos e que se comprometem um com o outro, nesse mundo complicado de hoje, de tantas injustiças e tantos problemas, a viver com alegria e com generosidade a sua vida de fé. Portanto, meus irmãos e irmãs, escutemos com atenção a palavra do Senhor, vivamos com alegria esse mês da Bíblia que agora iniciamos e, ao mesmo tempo, num país que celebrou a festa da sua independência nessa semana, possamos também nós fazer a nossa parte, para que nós vivamos de tal maneira, como povo de Deus, que é cidadão, nessa responsabilidade de construir um mundo e uma pátria melhor, quanto melhor vivemos também o Evangelho e colocarmos em prática a palavra do Senhor. Tenho certeza que não faltará para nós a ação do Espírito Santo, que nos conduzirá e nos iluminará para percebermos e saborearmos as coisas do alto e termos todas as luzes necessárias para bem anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor, vida para o mundo. Que é justamente isso que deve acontecer
na vida de cada cristão e como igreja. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.